Galera, sejam todos e todas bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Alexandre e vamos iniciar o estudo de sequências numéricas, né? E aí, no caso, especificamente, progressão aritmética e a progressão geométrica. E aí vamos começar falando de progressão aritmética. Qual é a ideia de progressão aritmética? Bom, progressão aritmética é uma sequência numérica onde, a partir do primeiro termo, para eu chegar no termo seguinte, eu tenho que somar um determinado valor. Então, se a gente olha aqui do 2 para o 5, somamos 3. Do 5 para o 8, o que vai acontecer é que a gente tem que somar o quê? Exatamente o mesmo valor, 3. A gente tem que somar sempre o mesmo valor. Então, a gente vai caminhando aqui, ó, de 3 em 3. E a sequência que acontece esse tipo de coisa, onde a gente, para sair de um termo e chegar no termo seguinte, a gente adiciona sempre o mesmo valor, isso é chamado de progressão aritmética, né? PA para os mais íntimos. Bom, peguei uma sequência aqui de maneira genérica. O que significa esse cara aqui, A1? Esse índicezinho aqui significa só a posição dele, né? A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo termo, A3 é o terceiro termo. E aí um termo lá numa posição enésima, a gente vai chamar de AN, é um termo qualquer. Então olha só, antes do A3 vem um A2, antes do A2 vem um A1, é sempre uma unidade menor, né? E aí então, antes do AN, a gente vai ter o AN menos 1, uma unidade menor. Antes, o AN menos 2 e por aí vai. Lembrando que o AN é um termo qualquer dessa sequência. E aí a gente vem para a definição. Qual é a definição de PA? É exatamente isso. Saindo de um termo, para chegar no próximo, eu tenho que somar sempre um valor. E aí, esse valor que a gente vai estar somando aqui, a gente vai chamar de R. Então, a gente soma um R. Mas quem é esse R? Esse R é a razão. Então, a definição é a própria razão. Então, esse R aqui é chamado de razão da PA. E quem é essa razão? Como é que a gente faz para determinar esse mais 3? A gente pega um termo e subtrai do seu antecessor, a partir do segundo, né? Porque se a gente pensa no primeiro, não tem antecessor do primeiro. Então, quem é a razão? Basta pegar um termo e subtrair do seu antecessor. Então, aqui, ó, 5 menos 2, 3. Entrega lá para a gente a razão. Ah, mas eu quero fazer o 14 menos o 11. Pode? Pode. 14 menos 11 dá o quê? 3. De maneira um pouco mais rigorosa, aqui a gente tem o seguinte, quem é a razão? A2 menos o A1, por exemplo. A2 menos o A1. Só que se a gente fizer, ó, o A3 menos o A2, também tem que dar a razão, né? Estou pegando um termo e subtraindo o seu antecessor. E aí, a gente poderia pegar essa diferença com quaisquer dois consecutivos, o que vem depois menos o que vem antes. E aí, em particular, a gente pode fazer também AN menos AN menos 1. Essa é a definição de razão. Isso aqui vai ser útil para a gente em breve. Vamos ver um exemplozinho aqui, ó. Digamos que eu tenha sequência, 3 termozinhos só, e eu estou falando para vocês que isso aqui é uma PA. Bom, se isso aqui é uma PA, o que ele quer? Determinar esse valor de x. Se é PA, se a gente pega o 19 e subtrai desse cara que vem antes, então olha só, se a gente faz 19 menos 2x mais 3, isso tem que ser a mesma coisa, porque isso é a razão. Pegar um termo e subtrair do que vem antes dele. Tem que ser a mesma coisa que eu pegar esse cara aqui e subtrair desse outro que vem antes. 2x mais 3 menos 3x menos 5. Perfeito? E agora a gente resolve essa equaçãozinha bem simples. Então, olha lá. 19. Cuidado que esse menos troca o sinal de todo mundo aqui, ó. Menos 2x menos 3 igual a 2x mais 3. Menos vai trocar o sinal, menos 3x. Menos com menos, mais 5. Ficamos com o seguinte. 19 menos 3, fazendo bem devagarzinho aqui, ó. 16. Menos 2x, vou manter aqui, igual a 2x menos 3x dá menos x,
3 mais 5, 8. Vou trazer, veja bem, vou pegar esse menos 2x aqui para o outro lado, na prática, né? E aí pego esse 8 e levo para lá. Então a gente vai encontrar 2x menos x. Ficamos com aqui, 2x menos x igual 16 que ficou lá, 8 menos 8. Daí encontramos x igual a 8. Tranquilo? Repetindo, o que a gente fez? Pegou um termo, subtraiu do seu antecessor, isso é a razão. E aí se eu pegar esse termo e subtrair desse aqui, eu tenho que encontrar a mesma razão, porque essa é a ideia de razão. Chegamos em x igual a 8. Se quisermos, podemos descobrir, inclusive, quem são esses termos. Esse primeiro camarada aqui, ó, 3 vezes 8, 24. 24 menos 5 dá 19. 2 vezes 8, 16. Mais 3, 19. Aí você pode estar pensando o seguinte, olha o que aconteceu. 19 menos 19 dá 0, né? 19 menos 19 dá 0. Isso é uma PA? Bom, a gente cai para cá para falar de classificação de PA. Veja bem, olha para essa primeira sequência aqui. Será que ela é uma PA? Você observa que daqui para cá, somamos 2. Daqui para cá, somamos 2 também. Uma outra forma de a gente encarar isso aí, então aqui a gente também vai estar somando 2. Uma outra forma de a gente encarar isso é escrever que a razão R é 5, por exemplo, menos 3, que é 2. Essa razão é positiva. Toda vez que a razão for positiva na PA, a gente vai dizer que a PA ela é crescente. Então, uma PA crescente significa razão positiva, R maior que 0. Olha essa aqui de baixo. Você está vendo que daqui para cá a gente somou. Como assim somou? Está diminuindo, né? Somou menos 3. Daqui para cá, somamos menos 3. É a mesma coisa que diminuir 3, tá? Somar menos 3. Ah, como é que eu obtenho essa razão? Assim, ó. A razão eu vou fazer aqui agora. 9 menos 12. 9 menos 12 dá menos 3. Os valores estão diminuindo. Inclusive essa PA, ela seria o quê? Infinita, né? Tem infinitos termos. Os valores estão diminuindo, significa que a razão ela é negativa. E a gente diz que essa PA ela é decrescente. PA decrescente significa a razão menor que 0. E por fim, a gente tem essa situação que foi a do exemplo, que daqui para cá somamos o quê? 0. Somamos 0. E somamos 0. Uma PA meio sem graça, né? Que é o mesmo valor que a vida inteira. E aí a gente pode dizer que a razão é 7 menos 7, que é 0. E aí qual é o nome dessa PA? Essa PA é chamada de PA constante, ou até o nome que eu prefiro, tá? Ou estacionária. Nesse caso, a razão é igual a 0. Tranquilo? Entendido tudo até aqui? Fica aí que eu vou apagar o quadro. Galera, voltando aqui, vamos falar do termo geral. Para isso, vamos pegar primeiro um exemplo aqui e a gente vai chegar numa formulinha para poder calcular um termo qualquer numa PA. Imagina a seguinte situação. Ele te dá essa sequência aqui e ele quer que você calcule o 30º termo, ou seja, o A30. Bom, isso aqui a gente está vendo que é uma PA porque de um termo para o seguinte, a gente está sempre somando o mesmo valor, que é 2. Ou seja, é uma PA de razão 2. Perceba o seguinte, esse 1 aqui, ele está na posição do A1. O 3 do A2, A4, A5 e por aí vai. A3, eu pulei o A3 aqui, né? A3, A4, A5 e por aí vai.
Uma saída sempre é tentar fazer na mão, né? Não aconselho. Como é que a gente pensa então? Então olha só, se a gente parte do A1, partindo do A1, para eu chegar no A2, eu somei 2. Se eu saio do A1 para chegar no A3, eu caminhei 2, depois mais 2. Então eu somei 4. Eu dei 2 passos, como se fosse assim, onde cada passo valia mais 2. Então foi 2 vezes 2. Para sair do A1 e chegar, por exemplo, no A5, eu vou ter que somar 2 quantas vezes? 4 vezes. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Então olha só. Para eu escrever, por exemplo, o A4, eu posso dizer que ele é o A1, mas saindo do 1 chegar no 4 eu dou 3 passos. Então 3 vezes a razão. Para eu escrever, por exemplo, o A8, partindo do A1, a gente pode dizer que ele é o A1, então o A8 é o A1, do 1 para o 8 eu dou 7 passos, então é 7 vezes a razão. Nessa lógica, a partir do momento que a gente já determinou a razão aqui, a razão é 2, isso aqui é a nossa razão, a gente já consegue determinar o A30. Então, para essa questão, nós teríamos A30 partindo do A1, como sendo o A30 é o A1 mais, do A1 para o 30, do 1 para o 30 a gente deu 29 passos, né? Então 29 vezes a razão. Então daqui a gente conclui que o A30 é o A1, que é 1, mais 29 vezes 2. 2 vezes 29, 58, mais 1, 59. Tá lá. Esse seria o A30, a questão morreu. Só que eu quero mostrar para vocês agora como é que a gente faz essa analogia para encontrar uma fórmula para o termo geral. Vamos pensar aqui num termo genérico AN. E aí eu estou partindo do A1. Pensa comigo. Quando eu parto do A4, eu caminho 3, né? 3 passos para chegar partindo do A1. Quando eu quero o A8, eu dou 7 passos. Repara que é sempre uma unidade menor. Então, partindo do 1 para tu chegar no N, tu tem que dar N menos 1 passos. Então, aqui vai ficar mais N menos 1 vezes a razão. Cada passo é como se fosse uma razãozinha que tu vai somando. E essa aqui, galera, é a famosa fórmula do termo geral. Ela não é tão geral assim, tá? A gente vai pensar numa outra fórmula agora. Não se desespera. Seguinte, vamos supor que eu queira pensar no A30 agora, não mais partindo do A1. Vamos supor que eu estou partindo agora de um outro camarada qualquer, A4. Então, se a gente pensa que eu estou saindo do 30 partindo... Quero chegar no 30 partindo do 4, quantos passos a gente tem que dar? Não são 26 passos? Do 4 ao 30. Vamos pensar um númerozinho menor, o A8. Se eu parto do A3, para sair do A3 e chegar no A8, eu tenho que dar 5 passos. Então seria 5 vezes a razão. Aqui seria 26. 26 vezes a razão. Entenda o seguinte, outra forma de escrever isso aqui. O A30, partindo do mesmo A4, ao invés de escrever 26, eu vou escrever 30 menos 4. Significa que eu não preciso partir do A1. Então, uma fórmula mais geral ainda seria o seguinte. Um termo AN qualquer, partindo não necessariamente do A1, partindo de um termo qualquer que eu vou chamar de AK, faz a associação aqui, ó. Vai ser mais quantos passos eu estou dando? Sempre N menos K. Não foi N menos 1? Agora é N menos K vezes a razão. E essa fórmula aqui é a fórmula geral mesmo, né? Para encontrar qualquer termo na PA. Tranquilo? Entenderam? Seguinte. Exemplo. Tem uma PA de razão 5 e ele me deu o A2 igual a 20. Quer que eu calcule o A27? Vou ganhar tempo. Como? Ao invés de encontrar o A1 tradicionalmente aqui, ó, por essa fórmula aqui do termo geral, eu vou calcular o A27 partindo de quem? Do A2. Partindo do A2 eu tenho que dar quantos passinhos?
27 menos 2, 25, né? Vezes a razão, que é 5. Olha lá que beleza. Então a gente fica assim, 27 vai ser o A2, que é 20, mais 27 menos 2, 25, vezes 5. 25 vezes 5, 125, mais 20, 145. Quero encontrar o A1 primeiro. Sem problema, você poderia ter encontrado o A1 também, né? Quem seria o A1 aqui? O A1 é 20 menos a razão, que é 15. Ih, não entendi. Pensa só comigo. Se quando a gente está caminhando para a direita, dando passos à frente, a gente soma a razão, se a gente volta, a gente subtrai a razão. Beleza? Então, para eu sair do 11 e chegar no 9, eu tenho que subtrair 2, que é a razão. E para a gente fechar aqui, ó, mais um exemplo. Sabendo que aquela sequência ali é uma PA, ele quer que a gente determine aquelas variáveis ali, x, y, z e k. Então, olha só. O x está na posição do A1, o 1 está na posição do A2, A3, A4, A5 e esse menos 11 é o A6. Então, eu tenho o A6 e o A2. Vou determinar a razão. Como? A6 é o A2, ou seja, quero o A6 partindo do A2. Mais 4 vezes a razão, né? 4 passos que eu tenho que dar, do 2 para o 6. A6 a gente tem, é menos 11. A2 é 1, mais 4 vezes a razão. Passo 1 para lá subtraindo, então a gente tem que 4R vai ser menos 12. Isso implica R igual a menos 3. Bom, descobrimos a razão, morreu. Quanto é que vai valer? Vou tirar esses caras aqui agora. Quanto é que vai valer o x? Lembra que eu estou no 1. Para chegar no x, a gente subtrai a razão. Então, olha só, o x vai ser o 1 menos a razão. Menos 3. Vai dar 4. Então, aqui, ó, 4 é o x. E o y? Então, daqui para cá, a gente soma menos 3, né? Então, a gente vai menos 3 e menos 3. Se eu estou no 1, para somar menos 3, 1 menos 3 vai dar y igual a menos 2. O z vai ser menos 2 menos 3, menos 5, vai somando a razão. E para fechar, o k vai ser menos 5 menos 3, que dá menos 8. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido, gostado. Não se esquece, curte, se inscreve, compartilha com os amigos. Valeu, até a próxima.